Os jogadores do Internacional folgaram neste domingo e se reapresentam amanhã à tarde, possivelmente já com a presença de Renzo Saravia, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e poderá ser reforço de Diego Aguirre no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Fora de campo, Paolo Guerreiro está servindo a seleção peruana e lá deu uma entrevista onde falou sobre a possibilidade do retorno para o seu país natal e também atualizou como estão as conversas com a direção do Internacional para uma renovação. Se não der com o Guerreiro, Leandro Damião está no Japão e a direção do Inter monitorou a situação do ex-atacante colorado. Tem ainda Bruno Mendes falando sobre a sua relação com Diego Aguirre e sobre aquilo que está tentando provar para quem já gastou muito dinheiro com ele. Esse é o Diário do Inter, domingo, 5 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, ativar as notificações. Vamos atualizar esse domingo do Internacional, que foi um domingo talvez um pouco parado no noticiário, porque o Inter folgou, não teve treino no CT Parque Gigante, já que os jogadores descansaram para se reapresentar amanhã. E amanhã já deve haver o retorno de Renzo Saravia para trabalhos com bola com o restante do elenco. Ele se lesionou no dia 15 de agosto, na partida contra o Fluminense, tinha a perspectiva de 4 semanas parado, e agora já está retomando os treinamentos. Ele já está praticamente recuperado da lesão muscular e pode ser uma opção do Diego Aguirre para a partida da próxima segunda-feira, quando o Inter encara a equipe do Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. Com Saravia ou sem Saravia, será uma semana cheia de trabalho, mais uma vez, pelo técnico uruguaio, trabalhando o time, buscando algumas correções para essa sequência dentro do Campeonato Brasileiro. E a verdade é que, por enquanto, o Diego Aguirre, ele não tem Edenilson, Guerreiro e Palácios, jogadores que estão servindo as seleções de seus países. E o Guerreiro foi manchete ao longo desse domingo por conta de uma entrevista que ele deu para a RPP, uma emissora de rádio peruana. E nessa entrevista, o Paolo Guerreiro falou sobre a possibilidade dele voltar a jogar no Peru. Ele já prometeu e já disse isso em diversas entrevistas que vai encerrar a sua carreira no Alianza Lima, que era o clube de infância dele, Paolo Guerreiro. E sempre que ele conversa com jornalistas, periodistas peruanos, se questiona: e aí, Guerreiro, vais voltar agora? Até porque a situação de futuro dele hoje é indefinida. O que ele falou para a RPP é o seguinte: que sim, ele irá voltar a jogar no futebol peruano, mas ele não sabe quando. E não descartou também a possibilidade de que ele volte a jogar no Alianza Lima por agora. Abre aspas para Paolo Guerreiro. Ele disse que em algum momento vai voltar ao Peru. Quando? Não sei. Ainda tenho contrato e estou vendo como vai ser o meu futuro. Na sequência da entrevista, o Guerreiro também falou sobre a sua relação com a direção do Internacional e aquilo que ele projeta para o seu futuro. O Guerreiro hoje não é titular do Internacional, ele é reserva do Yuri Alberto. E ele falou sobre isso. Ele disse que não tem tido continuidade de jogar 90 minutos, mas que se perguntar para ele hoje, ele se sente muito bem no Internacional e que ao longo dos próximos dias deve conversar para definir o seu futuro. A grande verdade, e eu já trouxe isto em um vídeo aqui, é que tanto o Internacional quanto o Paolo Guerreiro aguardam como o mercado vai se movimentar nesse término de 2021, o que vai depender também muito do desempenho do Paolo Guerreiro dentro de campo. Se houver mais interessados, mais equipes interessadas no jogador, é bem difícil que ele fique. Mas hoje, o Guerreiro não tem tanto mercado assim na América do Sul, principalmente em times de ponta, que é onde ele quer jogar para chegar em alto nível e uma possibilidade de Copa do Mundo no ano de 2022. Então é isso que está sendo definido por enquanto em relação a Paolo Guerreiro. A relação entre ele e a direção está bem melhor do que já esteve e eles têm um trato de que se algum clube se interessar pelo Paolo Guerreiro, ele comunica à direção, mas a tendência é que ele só fique aqui no Beira-Rio, caso aceite reduzir bastante o seu salário. Se não der com o Paolo Guerreiro, a gente fala de outras possibilidades. Ontem, por exemplo, no debate da dupla, quando a gente falou do Internacional, eu e o Matheus Dávila projetamos a possibilidade do Leandro Damião voltar, porque ele estava terminando seu contrato no Japão, estava inclusive com interesse de vir, estava doido para voltar para o futebol brasileiro. Só que eu até questionei algumas pessoas do Internacional sobre essa possibilidade de retorno do Damião. E a grande verdade é que a direção do Inter já analisou e monitora a situação de Leandro Damião. Isso significa que ele está perto de vir? Não, porque as notícias elas não são positivas. O Leandro Damião, pelo que eu recebi de pessoas do Internacional que conseguiram essas informações junto ao staff do atleta, junto ao Kawasaki Frontale, ele ganha algo em torno de R$ 750 mil por mês.
seria o salário que o Inter deveria oferecer, teria que oferecer para ele em uma possibilidade de retorno. Um salário bem alto dentro da perspectiva que o Internacional tem para o futuro. Além disso, existe uma grande possibilidade do Leandro Damião renovar o contrato com o Kawasaki Frontale, o que aí sim inviabilizaria qualquer possibilidade do atacante retornar ao Beira-Rio. Então, se não renovar com o Guerreiro, uma das possibilidades não deve ser o Leandro Damião. Por conta disso, alto salário e também possibilidade dele permanecer no Kawasaki Frontale, algo que os dirigentes do Internacional já estão cientes e já estão devidamente comunicados. Além de Leandro Damião, eu fecho aqui falando sobre Bruno Mendes. O Bruno Mendes deu uma entrevista na Rádio Gaúcha ao longo desse fim de semana e falou sobre a relação dele com o técnico Diego Aguirre. Como o Aguirre, que é uruguaio, é compatriota do Bruno Mendes, ele tem sido muito importante para a adaptação do zagueiro uruguaio. Ele já havia falado antes que o principal conselho que o Diego Aguirre tinha dado para ele é: cara, simplifica. Faz o mais simples que tu puder, que aí tu vai estar ajudando o time. E deu certo. O Bruno Mendes hoje é uma das principais referências da defesa do Internacional, um dos destaques do Inter ao longo dos últimos jogos. Nessa entrevista, ele também citou que ele veio para o Inter com muita vontade de mostrar o seu futebol, porque o Corinthians investiu uma baita grana nele, algo em torno de 5 milhões de dólares, e ele não conseguiu jogar lá, não conseguiu ter sequência. Então ele se sente satisfeito pelo que ele está desempenhando aqui no Internacional, também porque ele está mostrando para os caras que gastaram dinheiro com ele, que investiram nele lá atrás, que sim, que ele tem futebol, tem potencial e pode ali na frente render pelo menos dinheiro, muito importante para o Corinthians nos próximos anos, tá, gente? Não esquece de te inscrever, ativar as notificações, deixar o like. Já passamos mais uma semana, amanhã tem mais conteúdo de Inter e também de Grêmio aqui no A Dupla. Beijo!